Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Que Deus abençoe você. Gratidão pela comunhão, gratidão por estar junto comigo neste canal. A todos vocês que já se inscreveram, meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal, com 2 cliques apenas você passa a fazer parte desse canal e recebe aí todas as manhãs a nossa reflexão, que tem o objetivo de cooperar, de ajudar, de estar com você todas as manhãs. Por isso eu agradeço pela abertura da porta. Você que me vê aí na sua tela, no seu celular, televisão, ou aí mesmo no carro, no Uber, na rua, no trabalho, onde você me vê, eu quero te agradecer de coração, tá bom? Às vezes até na mesa do café da manhã, né? Tem pessoas que estão tomando café, estão me vendo aí, e eu agradeço muito. Queridos, nós estamos em uma série muito importante, que tem o tema No Secreto do Pai. Essa já é a mensagem número 14. E eu estou falando exatamente quando Saul perdeu o reinado por não aceitar a Arca da Aliança, que estava na casa de Abinadab por 20 anos, e que depois, quando Saul ele assume o reinado, amados irmãos, diante de uma guerra contra os filisteus, vem à memória dele a arca. Possivelmente a memória veio exatamente porque os filisteus, né, tiveram ali grande situação lá atrás aí na história. E Saul então chama o sacerdote e fala, viu, busca a Arca da Aliança para mim. Mas logo depois o tumulto da guerra, do final da guerra, estava tão forte, né? Ali ia fazer guerra, ia ter uma situação muito complicada. E Saul, com a cabeça aturdida de problemas, ele chamou o sacerdote de novo e falou, não precisa mais da arca. Gente, essa palavra não precisa mais trazer a arca feriu o coração de Deus. Porque, olha, rejeitar a presença de Deus é uma coisa terrível. Né? É como blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia é não aceitar o Espírito Santo. É não entender que o Espírito Santo é a pessoa de Deus que habita dentro de nós. E Saul então rejeitou a arca. A partir daí o reinado de Saul começou a decair. Um abismo começou a chamar outro abismo, até o dia que ele realmente perdeu o reinado. Com sua desobediência a Samuel, no que diz respeito a muitas coisas que Samuel pediu a ele, ele desobedeceu, desonrou, mentiu e perdeu totalmente. Aí o Senhor chega para quem? O Senhor chega para Samuel e fala, viu, até quando você vai sofrer por causa desse cara? Eu já rejeitei ele. Agora, Samuel, eu tenho uma missão para você. Você vai pegar o chifre, você vai a um lugar, e eu me provi de um rei nessa casa. O lugar é Belém de Judá. Gente, Deus tem muitas coisas para revelar. Em Belém de Judá, Deus sempre teve revelações. Deus sempre teve irmãos secretos, fechados em Belém, e que no tempo determinado ele começou a revelar. Nesse caso aqui, Samuel então fez de conta para todo mundo que ia fazer um sacrifício, pegou um chifre com azeite, foi à casa de Jessé em Belém. Na casa de Jessé em Belém, o propósito e o encargo de Samuel era ungir o rei que Deus mandou. Mas o rei que Deus mandou, irmãos, era um secreto de Deus. Deus não falou para Samuel, olha, o rei que eu escolhi trabalha no campo, o rei que eu escolhi é o filho mais novo, o rei que eu escolhi... Não, Deus não falou nada. Deus deixou em secreto. Deus só disse para Samuel, vai em Belém, procura a casa de Jessé, eu me provi de um rei que está entre os seus filhos. Deus fez isso para Abrão também, na saída. Sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te revelar. Deus é muito glorioso, misterioso, né? E ama, irmãos, revelar o seu secreto. E agora, no secreto do Senhor, tinha um rei, desconhecido de todo mundo, até mesmo do seu pai. Olha que o pai de Davi nunca imaginava que ele ia ser rei.
Nem Samuel imaginava. Tanto que quando Samuel chegou lá, a Bíblia diz que a família estava reunida. Está escrito aqui, após o capítulo 16, você vai ler aqui, você vai ver. A família estava reunida, e então Davi revelou o que ele ia fazer, e Jessé começou a apresentar os filhos. Como o pai não sabia quem ia ser rei, possivelmente ele apresentou o mais velho primeiro, né? Olha, esse aqui é o cara, assim foi apresentando. E Deus falava para Samuel, não é esse. Teve uma hora que Samuel falou, é esse, porque esse é muito alto, esse é fera, né? E Deus olhou para Samuel e disse, não olhe para a aparência. Percebe que o secreto ainda está no escondido de Deus? Agora, por que será que Deus não está revelando a Samuel? Porque Deus quer sempre dar uma experiência nova aos seus filhos. Queria que você gravasse isso. Deus quer sempre dar uma experiência nova aos seus filhos. Experiência essa que vai trazer edificação, vai trazer maturação, né? E junto com a maturação vai trazer a conformação. Amados irmãos, a conformação é tomar forma, a forma da forma. Então Deus ele traça um plano, um caminho, uma linha estratégica para que eu e você possamos aprender a sermos parecidos com Ele. Então Deus não revela, Deus só fala, vai e faça. E na hora certa você vai saber. Aí de repente, a Bíblia diz aqui, no texto, irmãos, que Davi, aconteceu no versículo 11. Então perguntou a Jessé, esses são todos seus filhos? Que já passou tantos aqui. Então, ele respondeu, não, ainda tem um caçula que está cuidando das ovelhas. Olha só, o caçula, ele está lá no campo, né? Davi disse assim, então é o seguinte, Samuel disse, traga aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Gente, olha a importância de todos os filhos de Jessé. Samuel respeitou essa importância. Samuel era o profeta. Samuel, ele tinha a boca de Deus dentro dele. A arca de Deus estava dentro de Samuel. E ele fala assim, olha, nós não sentaremos à mesa, nós não vamos comer antes dele chegar. Porque dentro de Samuel ele falava, ele é o rei. Eu preciso respeitar o rei que está chegando. Ele já sabia, porque passou todos os filhos, não era, e Deus falou, cuidado, não olha para a aparência. E agora então chamam Davi. Eu imagino, irmãos, Davi chegando. E eu imagino também o coração de Samuel. E eu imagino também o interior de Deus em revelar para Samuel e para Jessé o seu segredo. Imagine, gente, que tremendo. Aí, Jessé está olhando para Samuel, Deus está olhando para Jessé e Samuel, e Davi vem vindo. Quando Davi chega, Samuel ouve a voz do Senhor. Olha só. Então o Senhor disse a Samuel, é esse, levante-o e unja. Samuel ficou impressionado. Gente, o segredo foi revelado. O rei não parecia ser rei. Você percebe que aquilo que é de Deus não parece, e aquilo que parece às vezes não é. Sempre aquilo que parece não é o que parece, mas aquilo que não parece sempre é o que não parece. Entendeu? Existe um segredo. O profeta é cheio desse segredo. Deus, ele tem na terra um ministério profético que carrega o segredo de Deus. No ministério profético está o segredo de Deus. Deus fala a hora que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. É tremendo isso, irmãos. Ontem estivemos liberando em Itapeva, meu grande abraço aos irmãos de Itapeva. O que Deus fez lá foi notório, gente. Olha, quando eu cheguei diante do povo, eu tinha uma ideia de pregação. E eu olhei para a minha pregação e Deus disse, olha, não é bem assim que eu vou falar, deixa eu te usar. E eu comecei a falar. E começou a acontecer uma coisa tremenda naquele lugar. A glória do Senhor aplacou aquele lugar. E ao final da reunião,
Estava muito, muito louco o negócio. Por quê? A presença manifesta de Deus estava ali. Vamos imaginar a casa de Jessé agora, em Belém, e de repente quando Davi chega, e Deus fala para Samuel, é este, unge-o. Vamos imaginar a presença de Deus naquele lugar. O rei estava escolhido. A glória de Deus estava presente, porque Deus estava ali falando com Samuel. Vamos imaginar o que a família estava sentindo. Eu imagino o sentimento daquele pai quando entendeu que seu filho menor, o caçula, era ungido pelo profeta. Eu imagino a glória de Deus naquele lugar. É algo estupendamente grande, né? Então, queridos, Deus tem um secreto a ser revelado em todos os aspectos. Neste momento você pode falar, puxa, Deus, eu quero que o Senhor faça em mim a tua vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Eu vou orar e você fica firme, porque a gente continua ainda. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por este momento. Que o Senhor abençoe meu irmão, a minha irmã, em nome de Jesus. Que o Senhor continue liberando vida sobre essas reflexões. Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.